Bom dia, alunos, bom dia, professores. Nesse Bom sábado dia, bom dia. maravilhoso, teremos uma palestra com o professor Dr. Paulo Tadeu de Moraes sobre autocuidado. O professor, ele é mestre e doutor em educação, especialista em ciências humanas, especialista em avaliação física e funcional do idoso, licenciado em física, em educação física, história e pedagogia, atleta de alto nível entre 1985 e 2005, professor de educação básica e ensino superior, educador físico, personal trainer e coach. Hoje teremos a brilhante palestra de autocuidado com o professor Dr. Paulo Tadeu. Bom dia a todos e aproveitem. Professor? Bom dia. Bom dia a todas e a todos. É muito importante que nós estejamos aqui nesse sábado que nós consideramos que está maravilhoso, né? O sol brilhando, e isso é muito importante para que nós sempre tenhamos na nossa vida o agradecimento, né? O agradecimento ao dia, o agradecimento a tudo que esteja envolvido, né, dentro da nossa trajetória, né? Então, hoje nós temos essa palestra, né, do autocuidado emocional, saúde mental e felicidade. Então, nós vamos transcorrer dentro desse movimento, que nós teremos entre 1h30 e 2 horas, vamos tentar, né, compreender e também conhecer um pouco mais do que é o autocuidado, né? Conceito de autocuidado, autocuidado emocional, né? Vinculados à saúde mental e felicidade. Por quê? Porque todos esses conceitos estão intimamente ligados, né? Pois bem, nós vamos começar com algumas observações com relação àquilo que está dentro da nossa perspectiva e da nossa vida, com relação a esse movimento do que é a vida, do que é o ser, do que é aquilo que nós temos enquanto emoções, né? Pois bem, o coração se assusta facilmente, temos que enganar ele. Não importa o quão grande é o problema, você tem que dizer ao seu coração: não é grande coisa, está tudo bem. Então, esse é um momento, essa é uma fala, né, do Amir Khan, né, quando ele interpreta o Rancho no filme Três Idiotas. Esse filme é um filme de produção indiana, que é o país que mais produz filme, né, no mundo, e esse filme ele trata da educação rígida indiana, né? E essa observação nos traz muito vínculo com aquilo que é o autocuidado emocional, né? Porque nós temos no dia a dia esse nosso coração, essas nossas emoções que se assustam facilmente, né? Só que nós temos que tentar administrar, né, essas emoções, esse coração se assustando, né? E dizer, né? Tudo passa, né? Está tudo bem, né? E não é grande coisa, eu consigo resolver porque eu sou importante, né? Então nós temos que olhar para nós como a pessoa mais importante, né? A pessoa mais importante dessa vida, né? Então temos também uma outra máxima, né, do Will Durant, o historiador filósofo, né, que transitou entre o século XVIII e XIX, que ele diz assim: somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um feito, mas um hábito, né? Ele traz esse conceito de excelência lá de Aristóteles, né? Aristóteles, quando ele escreve para o seu filho Nicômaco, né? E é um escrito que ele instrui o seu filho a viver, ao viver bem, né? Então, ele diz, né, Will Durant, traduzindo, interpretando, diz assim: a excelência, aquilo que nós fazemos na nossa vida, aquilo que nós construímos na nossa vida, né, não é um feito, mas é um hábito, ou seja, é uma construção, é um desenvolvimento que nós temos na nossa vida. E é o viver plenamente, né? E é evidente que é algo muito vinculado àquilo que
aquele momento da Grécia, de Atenas, pensava, né? Mas eles pensavam no homem quase perfeito, né? No homem enquanto uma formação integral, né? E o ser humano, enquanto uma formação integral, né? Ele precisa buscar a excelência na sua vida, né? E como nós buscamos essa excelência, né? Com o autocuidado, né? É que nós temos sempre que olhar para nós e nos cuidar, né? Nos cuidar emocionalmente, no caso aqui que nós vamos dissertar sobre, né? E lógico, evidente, nos autocuidar dentro dos outros pilares que nós vamos conversar um pouco, né? Aqui nesse bate-papo, aqui nessa palestra. Pois bem, também há uma outra máxima aqui que nós vamos compartilhar, vocês conhecem, né? Willard Carroll Smith, segundo, que é o Will Smith, né? Ele diz assim: eu apenas acredito nisso. Eu sinto fortemente que nós somos quem escolhemos ser. E para o Will Smith, isso é extremamente importante, que nós vemos e conhecemos a sua trajetória, percebemos que ele buscou um objetivo, teve um foco e foi atrás daquilo que ele pretendia, né? Por quê? Porque ele nasceu, né, em um país que sempre, pela história, né, teve um apartheid social muito grande. Ele é negro, né? E ele não nasceu, né, uma família abastada. A mãe dele era do Conselho Estadual da Educação, né, lá. E ele é um aluno muito bom, tinha boas notas. E ele, enquanto negro, ele teve a oportunidade de receber uma bolsa pelo MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Mas ele não, ele falou: vou correr atrás do meu sonho, né? Eu quero ser rapper, né? Eu quero buscar isso na minha vida. E ele teve a oportunidade de ir para um outro lado, um outro espaço, um outro campo, mas ele buscou aquilo que ele considerava que ele merecia, né? Então, ele construiu um autocuidado na vida dele, né? Ele construiu uma trajetória, né? Então, por isso que ele afirma, né, que ele acredita que nós somos quem escolhemos ser, né? Se nós temos um firme propósito, um firme pensamento, um foco, nós temos que seguir isso, né? E trabalhar em cima disso, né? Então, dessa maneira, nós vamos entrar na seara do que é o autocuidado, né? Primeiro, o que é o autocuidado. Então, o que é o autocuidado, né? Então, é um cuidado conosco, é um cuidado que nós temos para nós, né? Pois bem, o autocuidado é um conjunto de ações que cada indivíduo executa com o objetivo de cuidar e preservar sua saúde. E, consequentemente, a qualidade de vida e o amor próprio, ou seja, amar-se. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos em prol de cuidar e de preservar nossa saúde, seja a saúde emocional, seja a saúde física, seja a saúde espiritual, seja a saúde social, né? Ou seja, isso é um autocuidado e é um cuidado com a nossa vida, né? Com o nosso amor, né? O nosso amor, o amar-se. Por quê? Se eu quero e digo eu amo outra pessoa ou outras pessoas, eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me cuidar primeiro. Eu não consigo cuidar das outras pessoas ou de outras pessoas, seja os meus filhos, seja os meus pais, seja os meus irmãos, quem quer que seja. Se eu não me amar primeiro, se eu não me cuidar, eu não consigo. É impossível. Então é impossível, dentro dos quadros daquilo que é o autocuidado, dentro dos quadros do conhecimento, da conceituação do que é o autocuidado, é impossível eu cuidar, eu amar alguém, se eu não fizer isso primeiro na minha vida, né? Isso é
impossível. Então nós temos que trazer esse entendimento para que nós possibilitamos em nossa vida esse cuidado, esse autocuidado, para construirmos uma vida melhor, para nós uma qualidade de vida, essa qualidade de vida que seja plena, plena em nossa vida. Então essa qualidade de vida, isso é muito importante. Então nós temos o autocuidado, ele transita em 4 pilares. É o pilar físico, é o pilar social, é o pilar mental, que é o emocional, e o espiritual. Então esses 4 pilares estão intimamente ligados. Então é impossível você dizer, eu tenho cuidado, um autocuidado comigo físico, social, espiritual, e não tenho emocional. É impossível o emocional ficar fora. E também é impossível o físico ficar fora. É a metáfora de uma cadeira. A cadeira tem 4 pés. Se eu tirar um pé dessa cadeira, essa cadeira não para em pé. Você não consegue sentar nessa cadeira. Ou seja, se você tirar um pilar do autocuidado, esse autocuidado não é pleno. Ou seja, então nós temos o autocuidado dentro dessa premissa, dentro desses 4 pilares. Agora, o que é o autocuidado emocional? O que nós temos enquanto princípios do autocuidado emocional? O que nós podemos fazer para ter um autocuidado emocional? O que nós fazemos quando nós não temos plenamente esse autocuidado emocional? Como que transita isso na nossa vida? O que será isso? Então, o autocuidado emocional, ele se constitui em todas as ações praticadas e efetivadas para si, objetivando manter e melhorar a sua saúde mental. Então, tudo aquilo que nós fazemos para que nós tenhamos a saúde, essa saúde mental, nós temos enquanto princípio o autocuidado emocional. Ou seja, se eu faço uma leitura agradável, é o cuidado que eu tenho com as minhas emoções. Se eu me relaciono com pessoas que fazem bem para a minha vida, também é o autocuidado emocional. Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa querida, o meu namorado, a minha namorada, e isso se faz de uma maneira benéfica, é um autocuidado emocional. Então, tudo aquilo que eu tenho enquanto as emoções e as emoções bem administradas é o autocuidado emocional. Tudo aquilo que eu faço enquanto ações, eu tenho enquanto ações para a minha pessoa, para que as minhas emoções elas estejam bem, elas estejam plenas, eu esteja bem comigo, eu acorde, eu agradeça, eu acorde todos os dias, eu tenho o meu objetivo centrado, o meu foco. Então, isso é um autocuidado emocional. Tudo aquilo que eu faço para que eu veja a vida como um dia que eu vou ser o protagonista de mudanças benéficas na minha vida e também na vida de outras pessoas. Então, o autocuidado ele transita por esse movimento, isso é muito importante. Agora, o autocuidado emocional, evidente, ele está intimamente ligado à saúde mental. E o que é a saúde mental? Então, aqui nós temos aquilo que a OMS ela observa, a saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Ou seja, então, se eu tenho saúde mental, ou se eu quero preservar a saúde mental, eu tenho que estar bem comigo, e usar as minhas habilidades, as minhas competências, para que aquilo que vem como um turbilhão, porque hoje, principalmente nessa época,
da pós-modernidade, nós temos vários movimentos que trazem, sim, um princípio de estresse, né, dentro da rotina que nós temos no dia a dia, né? E nós temos que trabalhar isso de várias maneiras para que nós não ingressemos em um movimento que vai ser muito ruim em nossas vidas, né? Então, e o ser produtivo, né, na perspectiva, né, da saúde mental, diz respeito não só a ser funcional no trabalho ou na sua ocupação, né, mas também você desempenhar os vários papéis sociais, né, dentro do seu status social, como diz a sociologia, né, que nós temos, né? O de pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, né, namorada, namorado, amigo, entre outros. Então, tudo aquilo que você vai fazer e vai fazer de maneira plena, de maneira benéfica para a sua vida, porque se você faz para você, você vai fazer para as outras pessoas. Né? Então, essa saúde mental é intimamente ligada àquilo que nós temos enquanto um autocuidado, né? Esse autocuidado emocional, né? Que a nossa vida, né, necessita para que nós não entremos em um processo, né, que é um processo que vai ser muito desagradável, né, que é um processo que nós temos como conceituação principal a depressão, né? Então nós temos essa observação da OMS enquanto saúde mental, né? Ou seja, nós devemos sempre reconhecer os nossos objetivos de vida, ou seja, situações que nos proporcionarão momentos felizes e, consequentemente, felicidade, porque momentos felizes é algo que acontece na nossa vida que nós compartilhamos, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares ou conosco, né? Mas é um momento, é pontual. Né? E se nós pegarmos esses momentos felizes e darmos continuidade, uma continuidade na nossa vida, nós construiremos a nossa felicidade. E a nossa felicidade, ela não depende desses momentos felizes, ela depende de uma perspectiva que nós tenhamos em nossa vida, uma perspectiva que nós olhemos para nós, né, e tenhamos a certeza de que tudo aquilo que nós fazemos é benéfico para nós e para a sociedade, né? Então, é primordial aprender a distinguir o que é importante para nossas vidas, o que possui sentido enquanto desenvolvimento de minha existência plena, e não existência de outras pessoas, né? Então, o que possui sentido no desenvolvimento da minha existência plena? Né? O que possui sentido, o que é importante, né, para nossas vidas? Né? Ou seja, então eu preciso sempre pensar dentro dessa perspectiva. O que é importante para mim, para minha existência? Porque o que é importante para mim, né, vai ser importante, sim, para o todo, porque eu vou levar isso para as outras pessoas. Né? Eu vou levar isso. Se eu levo isso enquanto uma existência plena, enquanto um autocuidado na minha vida, eu vou levar isso enquanto um cuidado para as outras pessoas. E vou construir aquilo que nós temos enquanto conceito, vou construir a felicidade. Né? Então, temos um conto, né, que é o Velho Samurai e o conto do presente que recebemos. Né? Então, no Japão, né, vivia um reconhecido samurai que, naquele momento, já idoso, né, apenas se dedicava a ensinar a sua filosofia a discípulos mais jovens. Apesar da sua avançada idade, sobre ele corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Um dia, um jovem guerreiro, né, que era conhecido pela sua arrogância e falta de escrúpulos, apareceu para confrontar a lenda. Esse jovem guerreiro era astuto e utilizava a arte da provocação com
maestria. Esperava que o seu adversário, né, fizesse o primeiro movimento. Estudava, nesse momento, a técnica e pontos fracos do seu opositor e contra-atacava a uma velocidade fulminante. Esse jovem guerreiro nunca tinha perdido nenhuma luta, mas as façanhas desse idoso samurai perseguiam-no. Pensava então que se pudesse lutar contra ele, o derrotaria, espalhando-se por toda a parte a sua fama de vencedor. Todos os discípulos do velho samurai se manifestaram contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. O jovem começou por insultar o velho mestre, lançou-lhe pedras, cuspiu-lhe, vociferou os mais indignos insultos, inclusive ofendendo os seus antepassados. Durante horas, as provocações foram constantes, mas o velho mestre permanecia inabalável, calmo e sereno. Sentindo-se exausto e humilhado, o jovem guerreiro acabou por desistir e retirar-se. Os alunos do velho samurai mostraram-se, no entanto, desapontados com seu mestre. Perguntavam: como é que o senhor pode aceitar tanta indignidade? Por que não usou a sua espada, mesmo sabendo que poderia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? O velho samurai repostou como uma pergunta: se alguém chega até vocês com um presente e vocês não aceitam, a quem pertence o presente? Um dos discípulos respondeu: a quem tentou entregá-lo. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam a pertencer a quem os carrega. Ou seja, esse conto nos mostra que quando nós recusamos os presentes da vida cotidiana, aqueles presentes que nos vão fazer mal, então nós vamos construir um autocuidado emocional na nossa vida. Quando em nossa vida social, por exemplo, no trabalho, nós escutamos indignidades, ou percebemos que as pessoas têm inveja, ou as pessoas estão falando nos bastidores sobre nós, nós não devemos incorporar isso. Nós devemos ignorar e continuar o nosso trabalho. Porque se nós nos preocupamos com essas situações, nós vamos ficar ocupados com essas questões que vão só nos fazer mal. Então nós aceitamos esses presentes e esses presentes vão construir algo que na nossa vida será muito, muito, muito destrutivo. Então não devemos aceitar os presentes indignos. Aceitemos sim presentes dignos, elogios verdadeiros, auxílios verdadeiros. Aceitemos todos esses presentes que nos vão fazer bem. E também nós devemos levar presentes bons, presentes benéficos, presentes construtivos para a vida das outras pessoas. Então, esse conto oriental, ele vai nos trazer uma perspectiva muito importante, muito gratificante para as nossas vidas. Porque se nós eliminarmos todos aqueles presentes que nos trazem a vida cotidiana e esses presentes que nos fazem mal, nós vamos construir o autocuidado emocional pleno. Então, esse é o olhar primeiro para o autocuidado emocional. É não aceitar presentes indignos.
Saber reconhecer esses presentes, porque em alguns casos, muitas vezes, as pessoas do nosso convívio familiar, nossas redes, né, que nós temos redes sociais, ou até dos nossos filhos, dos nossos pais, algumas vezes diretamente ou indiretamente, nós temos algumas ações, algumas falas que vêm para nos afetar. Então nós devemos o quê? Aprender a conhecer e aprender a reconhecer e ignorar, para que nós construamos em nossa vida, né, essa plenitude, né, esse autocuidado, essas emoções que nos vão fazer bem. Né? Isso é muito importante. E o que nos causa felicidade e tristeza? Né? O que nos causa? Para vocês que estão aqui participando, o que nos causa felicidade e tristeza? O que nos causa tranquilidade e raiva? O que nos causa amor e desamor? Então, primeiro precisamos procurar reconhecer em nossas vidas o que é felicidade. Eu não digo momentos felizes nós temos vários, mas eu tenho felicidade ou eu tenho tristeza? A minha felicidade, ela está associada à tristeza ou não? E o que nos causa? O que me causa felicidade e tristeza? O que me causa tranquilidade e raiva? Né? Dentro do dia a dia, do cotidiano que eu tenho, né? Nas minhas 24 horas. Né? E o que nos causa? O que me causa amor e desamor? Se eu consigo descobrir isso na minha vida, eu vou construir sim o autocuidado emocional e eu vou ter saúde mental plena e vou saber identificar o que é a felicidade na minha vida. Então eu preciso entender e reconhecer e saber a resposta para essas perguntas. Isso é muito importante para a nossa vida. Isso é algo que é primordial. Então, quando nós reconhecemos isso, nós vamos reconhecer que a nossa prioridade somos nós. Então, a sua prioridade é você, sempre. Se eu não tenho prioridade enquanto a minha existência, o eu não vivo plenamente. Eu penso que vou cuidar das outras pessoas, eu penso que vou amar outras pessoas, mas eu somente penso. As minhas ações, elas não se concretizarão plenamente enquanto o amor, o carinho, o afeto, o cuidado com as outras pessoas, porque a minha prioridade sou eu. Né? Então tem um outro conto, né? Que é um relato da Helena. Né? A Helena, ela estava passando por uma fase bem complexa na sua vida. Né? O período de estresse para ela era muito grande. Ela tinha 3 filhos entre 4 e 10 anos. Ela estava com crise no casamento, no matrimônio. E também tinha casos de doenças, né, entre seus genitores, né, entre seus pais. O seu corpo automaticamente sinalizou estar com acúmulo de demandas, por exemplo, com sobrepeso, espasmos pelo corpo, zumbido no ouvido, dores musculares, etc. Né? Ou seja, então, esses sintomas já eram sintomas de um estresse. Né? Ou seja, esses sinais, né, que se ela continuasse ignorando, poderiam desencadear situações piores na sua saúde. Poderiam levar à depressão. Ela teve que realizar um movimento contrário, né, e encaixar um pequeno espaço em sua agenda diária para consultas médicas e retorno à terapia. Ela tinha deixado até a terapia que ela fazia, ela deixou de lado pelas demandas que ela tinha, né, no seu cotidiano. Demandas com os filhos, demanda dentro do seu casamento, que não andava bem, mas não andava bem por muitos outros motivos, né, que ela possuía dentro daquele quadro. E também
as doenças, né, dos seus pais. Então ela entendeu aos poucos que em algum momento da sua vida, especialmente após o nascimento dos seus filhos, ela esqueceu. Ela esqueceu dela. Ela esqueceu que para cuidar de outras pessoas, era essencial cuidar de quem? Dela, cuidar de si. Ela deixou aos poucos seu convívio social, suas atividades físicas, seu lazer, etc. Né? Então ela foi acumulando muitas demandas, muitos momentos, muitas coisas ruins para a saúde mental, para as suas emoções. Ela se fixou em um lugar que não havia tempo para ela. Ela não tinha tempo para ela. As 24 horas do dia não era para ela. Era apenas para as outras pessoas. Não havia tempo para pensar nela, porque as ações que ela possuía eram em prol dos outros. Eram a prioridade. A prioridade não era ela, eram os outros. No entanto, isso não satisfazia nem a ela, nem tampouco as pessoas. Para as pessoas que ela fazia, não eram plenas essas ações. Faltava. Sempre havia uma reclamação. Por quê? Porque ela fazia para os outros, mas aquilo que ela fazia não era reconhecido, porque ela não tinha plenitude, porque a prioridade eram outras pessoas e não ela. E ela esqueceu dela. Quando você esquece de você, você pode fazer o que for para as outras pessoas. Não será pleno. Não será pleno. Né? E de repente ela foi indagada. Se não houver o amanhã, se hoje for o seu último dia, né? O que vai acontecer? Como as pessoas que ela se preocupava iriam ficar? Lógico, as pessoas iriam tocar suas vidas após o momento de luto. Né? E ela não estaria mais nessa existência. Então ela seria apenas e tão somente a mãe, a filha, a amiga, que um dia existiu, viveu e foi embora. E não se cuidou, porque as outras pessoas iriam dizer: nossa, ela poderia ter feito isso, aquilo outro para ela. Ela deixou de fazer. Então ela pensou: se eu não me cuidar, é isso que vai acontecer. Dessa maneira, ela decidiu que se cuidar é cuidar das pessoas que amamos. É manter equilíbrio e saúde em todos os aspectos para que as demandas diárias e que essas tais demandas precisam retornar para as pessoas. Eu não tenho que pegar as demandas das outras pessoas como minha. Eu tenho que, se possível, auxiliar as demandas das outras pessoas, mas não pegar essas demandas para mim. Como no caso do presente. Muitas vezes o presente é indireto. E eu aceito esse presente. Eu aceito esse presente. E se eu aceito esse presente indireto, eu pego o problema, a demanda do outro, e eu acumulo. Né? Então, essas demandas precisam retornar para as pessoas, seja o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus convivas, seja quem for. Eu posso auxiliar, se eu tiver condições de auxiliar, se eu tiver me autocuidado. Né? Porque as demandas das outras pessoas são específicas delas e não minhas. É lógico, eu tenho um filho, uma filha pequena, eu vou criá-lo, criá-la, vou cuidar, dar um autocuidado, vou ensinar o que é autocuidado, mas eu tenho que levar as demandas e mostrar, essa é sua demanda. Eu tenho que colocar limites. Eu tenho que colocar limites na minha vida. Porque a minha prioridade sou eu. Se eu não coloco limites na minha vida em relação às outras pessoas, às demandas,
eu só vou acumular situações para resolver que não são minhas. Então, a minha prioridade deve ser eu, né? Ou seja, a sua prioridade deve ser você sempre. Então, nós devemos ter sempre essa observação, né, com relação àquilo que nós temos enquanto um dia a dia, né, enquanto uma questão que muitas vezes ela não é percebida e não é resolvida, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante nós termos consciência, né? A nossa prioridade somos nós. E como será que eu construo o autocuidado emocional em minha vida? Como eu faço isso? Então nós falamos, tivemos aqui alguns contos, mostramos que a nossa prioridade somos nós, né? Que a saúde mental ela está intimamente associada ao autocuidado emocional, à felicidade, né? Mas como eu vou construir isso na minha vida, no meu dia a dia, né? Como que nós fazemos isso? Então, primeiro, nós precisamos fazer um movimento de identificar pensamentos e atitudes mentais positivas e negativas na minha vida, né? Quais são as atitudes mentais positivas e negativas que eu tenho? Porque uma simples palavra que eu pronuncio no meu cotidiano, essa simples palavra, ela pode, né, construir uma atitude mental negativa ou positiva, dependendo da perspectiva e dependendo de como eu pronunciei essa palavra, de como eu olhei, né, a vida naquele momento. Eu tenho que conhecer os meus limites e capacidade, né? Como que eu conheço os meus limites e capacidade? Então, olhando para mim, olhando para a minha pessoa. Até onde eu posso chegar, né? E até onde o outro pode chegar na minha vida. Será que eu consigo, né, fazer plenamente sozinho, né, as minhas atividades laborais fora da minha casa e dentro da minha casa, cuidar dos meus filhos, enquanto as outras pessoas apenas e tão somente olham e não auxiliam? Também é necessário comunicar-se de forma assertiva com as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Forma assertiva não é faltar com respeito, não é faltar com a educação. Forma assertiva é mostrar para o outro, para a outra, que o meu limite é até aquele ponto, que as pessoas precisam colaborar e colaborar de maneira dentro de um nível igual. Eu tenho que trazer um entendimento para o meu filho, para a minha filha, que há vários limites e há várias ações que podem ou não ser realizadas. Então, se eu me comunico de forma assertiva, eu vou construir, sim, né, todo um autocuidado na minha vida. Eu tenho que efetivar ações de autocuidado. Eu tenho que cuidar da minha alimentação. Eu tenho que olhar para a minha alimentação no dia a dia. Lógico, de vez em quando você vai, né, desestabilizar um pouco, mas eu tenho que olhar que eu preciso seguir alguns procedimentos para que eu tenha uma saúde, né, dentro da alimentação, dentro da ingesta de água, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, né? Eu tenho que praticar alguma atividade física, seja um caminhar, né? Eu tenho que ter lazer, seja a ida a um parque, seja assistindo um filme
que seja construtivo, que eu goste, seja assistindo uma partida de futebol, seja mexendo nas plantas, né? Seja lendo um livro, mesmo que sincopadamente, eu vou ler 5 páginas hoje, mais 5 amanhã, né? Então, ações de autocuidado com a minha vida. Eu tenho que ter o meu momento, mesmo que sejam 5 minutos, eu comigo. Eu comigo. Né? E também conviver harmonicamente, né, comigo e com as outras pessoas. Né? Isso também é de suma importância. Né? Eu tenho que trazer, né, toda essa harmonia, né, dentro dos quadros daquilo que eu quero, né, na minha vida. Né? Isso também é de extrema importância. Né? Então, nós temos alguns relatos, né, de algumas pessoas que foram construindo, né, esses pensamentos e atitudes mentais positivas, né, e foram eliminando as atitudes mentais negativas. Né? Então, temos aqui um relato, uma história, né, de um famoso, né, jogador de beisebol dos Estados Unidos. Né? Então, quando ele era criança, ele quebrou o dedo indicador da mão direita. A fratura foi curada, mas a junta entre o primeiro e o segundo osso, ela ficou torta permanentemente. E para esse jogador, o Klein, né, parecia o fim de um sonho de uma carreira no beisebol, porque ele tinha esse objetivo. Eu quero ser jogador de beisebol. Um dia, o treinador do time que ele participava disse: não se prenda tanto a essa certeza, Klein. Às vezes, coisas que parecem desastres, né, mostram-se bênçãos disfarçadas. Dizem que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior. Então, primeiro, nós devemos sempre pensar Pessoal, acho que a internet do professor caiu, já já ele volta, tá bom? A gente já retorna aí pra palestra. Agora sim, prof, pode compartilhar os slides já. aí
a rede e uma outra rede, porque caiu. Vamos compartilhar novamente aqui. Agora sim, Pro. Pode? Vamos lá. Continuando, né? Então, nós estamos aqui conversando sobre, né, a questão do Klein, né? Então, vamos voltar aqui, né? Então, o Klein, ele teve esse acidente, né, e pensou, né, na sua perspectiva, possivelmente eu não vou me tornar aquilo que eu pensava, aquilo que eu pretendia, né, enquanto um jogador de beisebol, né? Aquilo que eu tinha como objetivo de vida, né? Ou seja, ele pensou e o treinador dele disse, não, né? Muitas vezes, um movimento que parece que é um desastre, uma desgraça, vai se tornar um benefício. Então ele guardou, né? O Klein guardou no coração isso. E muito logo, muito em breve, ele descobriu que tinha braço de arremessador. E que esse dedo dele, né, que ficou, né, com um defeito, né, poderia ser útil. Esse dedo dele, né, ele dava, né, a bola, quando ele arremessava, um efeito que nenhum outro arremessador, até aquele momento, e também do time, conseguia. E ele trabalhou ano após ano, né, para desenvolver esse efeito, até se tornar um dos melhores arremessadores daquele período, daquela época. E como ele conseguiu isso? Né? Através de uma habilidade natural, ou seja, a partir daquele problema que ele teve no dedo. Trabalhou duro, teve foco, acreditou no seu potencial. E ainda mais importante, uma mudança na atitude mental. Ele poderia ter ficado, não, eu não vou conseguir mais transitar pelo beisebol, eu não vou conseguir me tornar um atleta de alto nível, porque me aconteceu esse desastre. Não. Ele pegou o limão e fez uma limonada na vida dele. Ele trouxe elementos para a vida dele positivos. Então, ele construiu uma atitude mental positiva. Metaforicamente dizendo, ele usou um talismã invisível. Um talismã que, de um lado, estavam descritos AMP e, de outro lado, AMN, ou seja, de um lado, atitude mental positiva e, do outro lado, atitude mental negativa. Ou seja, se nós pensarmos que uma pessoa de 25 anos de idade, ela tem pela frente mais ou menos assim 100 mil horas de trabalho, caso se aposente aos 65 anos. Né? Então, quantas horas, né, ele vai ter para impulsionar, né, essa AMP, essa atitude mental positiva? E quantos serão, né, as outras horas que serão impulsionadas, impressionadas pela AMN, pela atitude mental negativa? Ou seja, quando eu penso em autocuidado emocional, na minha saúde mental, eu tenho que pensar quanto eu estou distribuindo na minha vida de atitude mental positiva. E quanto eu estou distribuindo na minha vida de atitude mental negativa. Quanto que é isso? Né? Quanto que é isso? Então eu tenho que pensar, né? O que eu quero? Como que eu construo isso? Né? Se eu penso dessa maneira, né, eu vou trazer um entendimento na minha vida para construir uma vida plena. Né? Essa é a grande questão. Eu tenho que trazer esse entendimento. Né? E eu tenho que saber, né, e tenho que entender, voltando àquilo que nós falamos no início, né, que a pessoa mais importante que existe nessa vida sou eu. Né? Sou eu. Se eu olho dessa maneira,
eu vou construir um movimento muito importante na minha vida. Um movimento que vai trazer uma plenitude na minha vida e vai trazer muitas ações positivas na minha vida e na vida das outras pessoas que convivem comigo. E como que será que eu pratico, né, o autocuidado emocional? Como eu faço essa prática, né, do autocuidado emocional? Eu tenho que tentar entender, né, como que eu faço isso na minha vida. Pois bem, primeiro, eu tenho que cuidar de mim e da minha saúde emocional. Pensando dentro dessa perspectiva, eu cuido de mim em todos os aspectos, físicos, mentais, sociais, espirituais. E automaticamente eu cuido da minha saúde emocional. Eu tenho que aprender a conhecer e identificar as minhas necessidades emocionais. Como nós falamos, estabelecer limites para tudo e todos. Tudo tem que ter um limite na minha vida e todas as pessoas também. Como diz, né? As pessoas, elas podem chegar até a página 2, no máximo. Eu tenho que identificar e compreender as minhas responsabilidades e evitar carregar culpas e responsabilidades de outras pessoas, né? Ou seja, eu tenho que sempre saber o que é meu, o que eu tenho que fazer, aquilo que é minha responsabilidade e aquilo que é de outra ou de outras pessoas. Eu tenho que reforçar a minha autoestima. Eu preciso e necessito controlar as minhas emoções. Ter um autocontrole. Jamais renunciar a você e seus objetivos, como o caso do Klein. Ele não renunciou a ele, aos seus objetivos. Ele buscou o entendimento para a vida dele, o entendimento daquilo que ele queria, daquilo que ele pretendia construir. Dedicar o meu tempo primeiramente a mim. Eu tenho 24 horas, eu tenho as minhas demandas. Eu tenho que colocar essas demandas, seja num papel, seja na minha memória, o que são minhas demandas e como eu vou dedicar esse tempo às demandas. Como eu vou dedicar esse tempo à minha pessoa. Para eu viver bem, para eu ter qualidade de vida. E eu tenho que me conhecer integralmente. Porque se eu não me conheço, ninguém vai me conhecer. Eu posso ir ao médico. O médico vai perguntar: o que você está sentindo? Há quanto tempo? O que você tem? Eu tenho que saber. E muitas vezes eu não sei. Há quanto tempo que eu estou com uma dor na coluna? Uma dor nos membros inferiores, nos membros superiores? Há quanto tempo eu estou sem vontade, né, de fazer muitas coisas na minha vida? Sem vontade de sair, sem vontade de passear, sem vontade de levantar para ir trabalhar? Há quanto tempo isso? O que gerou isso? Né? Ou seja, então eu preciso tentar entender e me conhecer. Me conhecer. Como eu vou me conhecer? Eu tenho que entrar dentro de mim e tentar entender isso. Né? Tentar compreender como que, né, nós fazemos isso. E como nós vamos fazer. Então, o Martin Seligman, né? Martin Seligman é um psicólogo, né? Escritor de vários livros, né? Sobre psicologia, psicologia positiva, e também, né, sobre algumas vertentes da psicologia.
Ele observa, né, que eu, né, enquanto ser humano, né, que o passado, ele determina o meu futuro? Será que o passado determina o meu futuro? Porque quando eu olho, né, esse movimento, dependendo da perspectiva, eu vou ter problemas enquanto cuidar da minha saúde emocional, enquanto conhecer-me integralmente, enquanto dedicar o meu tempo primeiramente a mim, né. Então, você, nós, será que nós acreditamos que o passado determina o futuro ou não? Porque se o passado determina o futuro, né, ele está no momento presente aqui. Porque o passado nós conhecemos, aquilo que já passou. O presente, ele é tão instantâneo que nós nem conseguimos captar. Aquilo que eu falei há um segundo já virou passado. E o futuro? Né? Então, será que o passado determina o futuro ou não? Então, ele observa que essa não é uma vazia pergunta, uma pergunta vazia de teoria filosófica. Então, quanto mais eu acreditar que o passado determina o futuro, mais eu vou tender a me abandonar como uma embarcação à deriva. Já viram embarcação à deriva? Está lá, perdida, né, no mar. Incapaz de comandar o próprio curso. Está aí a razão da inércia, a letargia de muitas pessoas. Por quê? Se eu acredito que o passado determina o futuro, eu não tenho muito o que fazer. Né? Então é talvez irônico que a ideologia dessa crença ela tenha vindo, né, ela tenha sido instituída por 3 grandes teóricos do século XIX. O Charles Darwin, o Karl Marx e o Freud. Né? O Darwin, ele observou em seus estudos que nós somos o produto de uma longa sucessão de vitórias. E os nossos ancestrais só se tornaram nossos ancestrais porque venceram 2 tipos de batalha: pela sobrevivência e pelo acasalamento. Tudo que somos é uma coleção de características adaptativas, precisamente sintonizadas para nos manter vivos, reproduzindo-nos com sucesso. Né? O tudo é a melhor palavra para definir a crença de que aquilo que faremos no futuro seja determinado por nosso passado ancestral. Tudo que somos é uma coleção de características adaptativas. É isso que ele diz. Para o Marx, a luta de classes, ela produziu uma inevitabilidade da história, que levaria, afinal, ao colapso do capitalismo e à ascendência do comunismo. A determinação do futuro por importantes forças econômicas é a estrutura do passado. E mesmo grandes indivíduos não transcendem a marcha dessas forças, eles simplesmente as refletem. Ou seja, então há aqui, né, uma determinação, um movimento determinista. Eu não posso fazer quase nada, aquilo já está determinado. Então o que eu sou? Bom, eu sou um mero fantoche, um mero joguete. Para Freud, Freud diz que todo evento psicológico de nossas vidas, mesmo aqueles aparentemente triviais, como brincadeiras e sonhos, é estritamente determinado pelas forças do passado. A infância não é somente formadora, mas determinante da personalidade adulta. Nós nos fixamos no estágio da infância em que há questões não resolvidas e passamos o resto da vida tentando em vão solucionar esses conflitos sexuais e agressivos. A maior parte do tempo passado nos consultórios de psicólogos e psiquiatras, antes da revolução do tratamento com medicamentos, utilização do lítio na década de 40, né, e do advento da terapia cognitiva comportamental, TCC, de Aaron Beck, na década de 50, era consumido por minuciosas reconstituições da infância, que continua sendo até hoje o tema predominante das sessões de terapia. Né? Então, conforme Seligman, a importância dada aos acontecimentos da infância é exagerada, ou seja, o passado em geral é superestimado.
nas nossas vidas. Então, muitas vezes nós olhamos a nossa vida, nossa, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu fiz isso, me fizeram isso, meus pais, aquilo. Então, eu vou construindo e superestimando muitas vezes. No entanto, diversas pesquisas foram realizadas a fim de tentar corroborar o impacto da infância sobre o desenvolvimento adulto. No entanto, fracassaram, tanto em apresentar evidências de grandes efeitos, como em determinantes. Então, tais pesquisadores, eles procuraram encontrar evidências sólidas para a manifestação na idade adulta, né, dos efeitos destrutivos de eventos negativos da infância, como morte ou separação dos pais, doenças físicas, maus tratos, abandono ou abuso sexual. Essas evidências, né, que surgiram em tais estudos não sustentaram as hipóteses, tais como uma criança com menos de 11 anos de idade, cuja mãe venha a falecer, poderá ficar um pouco deprimida na idade adulta, mas não muito, e só se for mulher. E assim mesmo, esse resultado apareceu em menos de 20% dos estudos. Então, o que nós falamos aqui é ciência, é estudo, é pesquisa, é tabulação de dados, é entrevista. Por exemplo, a morte do pai não tem impacto mensurável, ou seja, menos de 1%. A separação dos pais somente estabelece efeitos negativos no final da infância e início da adolescência, e os efeitos diminuem sensivelmente até se extinguirem antes da idade adulta. Então, assim, a ciência, reforçando a ciência, ela prova que eventos negativos na infância não levam necessariamente a problemas na idade adulta. Segundo tais estudos, quando na idade adulta existirem problemas como depressão, ansiedade, um mau casamento, uso de drogas, né, problemas sexuais, desemprego, agressividade contra os filhos, alcoolismo ou raiva, não há razão para culpar os acontecimentos da infância. Então, vamos perceber que a TCC, que surgiu no final da década de 50, né, quando o Aaron Beck ainda realizava a terapia freudiana, mais especificamente a hidráulica emocional, o Beck aplicou tal teoria a um grupo de deprimidos. Então, a psicodinâmica sustentava curar a depressão, fazendo com que pacientes se abrissem sobre o passado, discutindo catarticamente as mágoas e perdas sofridas. O problema central não era a exposição de tais pessoas sobre suas questões passadas, mas a desestruturação que ocorria após essa dinâmica. Sem possibilidade de recompor tais pessoas a seus estados originais, esse procedimento levou a tentativas de suicídio, algumas fatais. Então, Aaron Beck, ele vai desenvolver a TCC para a depressão, que se revelará como uma técnica de libertação de um passado infeliz através da mudança de ideia sobre o presente e o futuro. Ou seja, a ideia é central no presente e o futuro. Então, ele vai perceber distorções cognitivas típicas que ocorrem em pessoas deprimidas. Essas observações práticas levaram Beck a ver esse transtorno de humor como, primeiramente, um transtorno de pensamento. Então, ele vai cunhar o termo pensamentos automáticos, para descrever os pensamentos que ocorrem espontaneamente ao longo do dia. Então, ao longo do dia, nós temos vários pensamentos, né? Quando nós dirigimos o carro, quando nós vemos alguém não dar seta, quando percebemos alguém ultrapassando o semáforo vermelho, quando nós, no nosso dia a dia, vemos um colega de trabalho tratando mal algum companheiro, ou criando uma lentidão dentro daquela produtividade, ou quando percebemos alguém da nossa família tendo alguma ação assim que não nos é agradável. Então, nós vamos construindo alguns pensamentos, e alguns pensamentos muitas vezes que são negativos. Então, o Beck, ele demonstrou como na depressão esses pensamentos são predominantemente negativos, incluem muitas distorções cognitivas. Então, ele vai mostrar que as crenças negativas que as pessoas deprimidas têm sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre o futuro,
poderiam levar aos sintomas emocionais e motivacionais da depressão. Então, tudo aquilo que nós falamos, atitude mental negativa, né, sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, isso são fatores desencadeadores, né, de sintomas emocionais que podem motivar a depressão. Então, algumas pesquisas atuais demonstraram que tanto na ocorrência de eventos positivos e negativos existe uma temporária explosão de humor na direção certa. Geralmente, porém, depois de um curto período de tempo, o humor se acomoda em seus limites estabelecidos. Então, isso vai mostrar o quê? Que as emoções, né, se dissipam por si mesmas. Então, o problema é que, de maneira geral, os indivíduos insistem em expressar suas emoções. Eles guardam, as pessoas guardam, nós guardamos essas emoções e vamos remoendo essas emoções. E essas emoções se multiplicam e vão se prender num círculo vicioso, e esse círculo vicioso, né, vai se voltar de uma maneira infrutífera aos erros e situações não agradáveis do passado. Então, quando eu fico bravo, eu fico nervoso com alguma coisa, né, ou fico chateado, magoado, magoada, né, e eu fico remoendo isso, isso se torna um círculo vicioso na minha vida. E isso vai causar transtornos. E isso não é um autocuidado emocional, não. Ao contrário, vai afetar a minha saúde e, logicamente, a construção da felicidade. Então, a pouca apreciação de acontecimentos positivos do passado e a ênfase excessiva dada aos negativos são as responsáveis pelo enfraquecimento da serenidade, do contentamento e da satisfação. Então, existem, por exemplo, duas maneiras de trazer esses sentimentos do passado para uma região de contentamento e satisfação: a gratidão e o perdão. Quando eu agradeço, eu trago os pensamentos e os eventos positivos para mim. Aqueles eventos positivos vividos, eu trago na minha vida. E ao perdoar, eu vou reescrever uma história. Eu perdoar as pessoas da minha família, as pessoas, os meus amigos, né, eu reescrevo a história. E vou diminuir o poder que esses acontecimentos negativos influem na minha vida, que vão incutir amargura, podendo de fato transformar más lembranças em boas. Ou seja, então é necessário perceber, entender que o passado não determina o futuro. O que determina o futuro é a construção do meu presente. É como eu resolvo, né, as situações que muitas vezes são do passado, mas eu resolvi no presente. Então nós temos, o ser humano tem 3 desejos, né, na sua vida: o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser amado e o desejo de ser útil ao próximo. Então, todos nós temos o desejo de ser reconhecido, que as pessoas reconheçam a minha vida, as minhas ações, aquilo que eu faço. Quem é que não fica feliz quando alguém, seja da sua família, seja do seu círculo social, onde você vive, a pessoa vai lá e agradece por aquilo que você fez, reconhece o seu esforço. E nós esperamos isso. Nós esperamos isso. Enquanto seres humanos esperamos, né? Nós temos esse desejo. E quem é que não quer ser amado, amada? Todos nós queremos receber um carinho, seja de quem for, seja do nosso pet, seja da nossa esposa, do nosso esposo, né? Seja dos nossos filhos, né? Dos nossos pais, dos nossos irmãos. Né? E o desejo de ser útil ao próximo. Quem não quer ser útil ao próximo? Todos nós queremos ser útil ao próximo, de uma maneira ou de outra. Uma pessoa idosa, né, quando ela chega numa fase da sua vida que a sua locomoção não é aquela plena, né, a sua memória também não, né,
e ela vai sendo deixada um pouco de lado pelos seus familiares, ela olha para si e diz: parece que eu não estou mais sendo útil. Eu gostaria e quero ser útil. Quando a nossa mãe não consegue, ou não conseguia mais fazer o almoço, a janta, ou não conseguia passar mais a roupa, que ela tanto adorava passar a roupa dos filhos, como será que ela se sentia ou se sentiu? Né? Então, esses 3 desejos, eles são extremamente importantes e cruciais para a nossa vida e para esse nosso autocuidado emocional, para a nossa saúde mental e para a felicidade. E agora, vamos tentar entender um pouco o que é o conceito de felicidade. Então, a felicidade, que tanto falamos aqui dentro dos quadros do autocuidado emocional, a felicidade é uma emoção básica caracterizada por um estado emocional positivo, com sentimentos de bem-estar e de prazer. Quando eu estou feliz, eu estou bem comigo. E não são momentos felizes. A felicidade, ela é constante. Se eu estou bem comigo, por mais uma hora ou outra eu tenho uma contrariedade, mas aquilo não vai me afetar. Eu vou manter a minha atitude mental positiva, eu vou manter um estado mental, emocional positivo. E a felicidade, ela se associa ao sucesso, à compreensão coerente e lúcida do mundo, né? Então, a felicidade é um movimento que nós temos que ter constante em nossas vidas. Isso é de suma importância, né? A construção dessa felicidade. Porque muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu só tenho momentos felizes. Então, ou seja, depois daquele momento, depois daquela festa que você foi, daquele baile, ou daquele namoro, então volta tudo ao normal, entre aspas, né? Então volta tudo a ficar ruim na sua vida. Você só teve momentos felizes. Então aquele momento feliz não constrói uma felicidade, não. Aquele momento feliz, ele tem que ser uma pecinha a mais na construção da sua felicidade. Caso contrário, é um momento pueril. É um momento que não tem tanto significado como você pensa, né? Ou seja, então nós temos essas questões, esses momentos de felicidade. Então temos um relato bem interessante, bem breve, né, sobre a questão da felicidade e dos momentos, né? Então, nós temos um relato que um determinado autor, né, quando ele foi visitar o seu meio-irmão mais velho, né? E esse meio-irmão dele, ele já estava aposentado, né? E o hobby desse meio-irmão, né, meio-irmão desse autor, era estudar minerais. Então, na época, ele contou, né, que poucos dias antes, ele pegou um cristal para estudar em seu poderoso microscópio, logo após o café da manhã. Algum tempo depois, ele começou a ter dificuldades para enxergar claramente a estrutura interna e pensou que uma nuvem tivesse encoberto o sol. Olhou para fora e viu que já estava anoitecendo. Ou seja, esse relato vai mostrar que esse indivíduo, ele é e era feliz, porque ele estava executando uma ação que o seu tempo foi construído e reconstruído. Ele não percebeu a passagem do tempo cronológico. Ele ficou dentro de um tempo dele, um tempo tão agradável, que ele não percebeu o passar das horas. Então, não é um momento feliz, isso é um estado de felicidade. Isso é um estado de felicidade. E para vocês, né? Qual o nível de felicidade ou infelicidade usual que vocês têm? Então vamos fazer um movimento, né? Quem está participando, né? Vamos fazer esse movimento. Marquem aí, né,
Vocês hoje estão extremamente felizes, muito feliz, bastante feliz, moderadamente feliz, ligeiramente feliz, neutro. Eu não sei se eu estou feliz ou infeliz. Ligeiramente infeliz, moderadamente infeliz, bastante infeliz, muito infeliz ou extremamente infeliz. Né? Então, marquem aí. Né? Vamos dar uma pausa aqui, né? Pensar um pouco. Anotem, né? Classifiquem, coloquem, assinalem o que vocês estão hoje, né? Pensando. Né? E façam esse movimento primeiro. Né? Como vocês estão, né? Dentro desses quadros aí da felicidade. Né? Como que vocês estão vislumbrando isso? Né? Pois bem, fazendo esse movimento, vocês já devem ter percebido, eu estou ligeiramente infeliz, estou extremamente feliz. Né? E agora, em média, durante que percentual do tempo vocês se sentem felizes? Durante que percentual do tempo você se sente infeliz? E durante que percentual do tempo você se sente neutro, neutra? Né? Durante qual percentual do tempo do dia que vocês têm, né, que vocês consideram, né, que estão felizes ou infelizes ou neutros? Né? Qual é esse percentual? Anotem aí, né, para que vocês possam perceber, né, se a felicidade está maior tempo, né, do dia com vocês, ou a infelicidade, ou vocês estão no estado neutro. Né? E nós vamos ver um pouco, né, como essa felicidade, esse conceito de felicidade, ele se constrói. Né? Pois bem, no séculos XV, no século V a.C., a felicidade dependia dos desígnios dos deuses. Então, os deuses queriam determinar, a felicidade existe ou não. Então, tudo dependia da vontade dos deuses. Por exemplo, né, na Grécia Antiga ou até em Roma. Do século IV ao século V depois de Cristo, que foi o advento da filosofia, sobretudo a filosofia socrática, a felicidade era a responsabilidade dos indivíduos. Então a filosofia levaria a felicidade para poucos, os poucos felizes. Então quem praticava a filosofia, quem conhecia o que era a filosofia, tinha muito mais probabilidade de ser feliz e de ter felicidade. Do século V ao século XVI, as concepções judaicas e cristãs determinam que a felicidade somente será possível por meio de 3 circunstâncias. E quais eram essas circunstâncias? Nós temos, primeiro, primeira circunstância, encontrada no passado do Jardim do Éden. Então a felicidade existiu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Quando ocorre o problema com a Eva, então a felicidade ela se extingue, ela não existe mais. A segunda opção e forma, de repente possibilidade, é no futuro, quando Cristo retornar. Então, quando Cristo retornar, haverá felicidade plena. E a terceira é no céu, ou seja, após a morte. E depois, a partir do século XVII, até os dias atuais, o iluminismo ele preconizou que todos e todas, né, possuem o direito de serem felizes. A Revolução Francesa ela vai trazer um entendimento que a felicidade, né, ela é objetivo da sociedade e deve ser objetivo dos seus cidadãos. A obtenção da felicidade deve estar vinculada
a construção da sociedade e a construção do indivíduo. Não é à toa que a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela vai registrar que todo homem tem direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade, né? Vai mostrar isso. Então, é muito importante, né? Nós temos aqui um movimento de construção do conceito de felicidade. E o conceito que vigora hoje, né, é que todas as pessoas têm direito à felicidade. É um direito inalienável da vida, da liberdade, né? Ou seja, então nós temos esse movimento a partir daquilo que nós temos enquanto vida, enquanto plenitude, né? Então a felicidade nos dias atuais, né, ela traz esse entendimento, né, de que nós temos, né, a felicidade, né, na nossa vida. E a felicidade ela vai compreender dois aspectos: os prazeres e as gratificações, né? Isso é importante nós entendermos. O que é prazer, né? O que é prazer? Então, o prazer advém do conceito hedonista, né? A doutrina do prazer. O prazer pelo prazer. Aí eu vou praticar ações prazerosas, né? São satisfações, né, com claros componentes sensoriais e fortemente emocionais. São as sensações naturais, né, que vêm de dentro, intrínsecas. A êxtase, o entusiasmo, o orgasmo, o deleite, o gozo, a exuberância, o conforto. Só que os prazeres são passageiros e envolvem pouco ou nenhum raciocínio. Então, os prazeres, né, são muito vinculados a quê? Vinculados aos momentos felizes, que muitas vezes vão se extinguir e se extinguem rapidamente. Agora, se os prazeres eles forem componentes para a construção da felicidade, evidente, né, nós teremos um ganho positivo. E por outro lado, nós temos as gratificações, né, que são ações que nos fazem felizes, porém não são derivadas de sensações naturais. Elas nos envolvem de tal maneira que perdemos a noção do tempo cronológico, tais como encontro com familiares, amigos, prática de esportes, leitura de livros, meditação, ida ao cinema, teatro, etc. São atividades, né, que essas atividades elas vão estar presentes dentro do nosso tempo pessoal. Por quê? Elas são integrantes da nossa vida. Não são os prazeres aqui. É aquilo que eu me encontro dentro da minha vida, dentro daquilo que eu quero e que eu sinto um prazer. Então, essa gratidão, dentro da prática no esporte, a leitura de livro, a meditação, ela vai durar muito mais que o prazer, como no relato, né, daquele meio-irmão do autor, que ele tem uma gratificação em fazer, né, aquela análise do mineral e o tempo passa e ele não percebe. Ou seja, isso é um genuíno autocuidado emocional, né? E vamos pensar, né, quando falamos, né, em felicidade, algumas pessoas dizem: a felicidade é questão de sorte ou azar. Será que a felicidade é questão de sorte ou azar? Será isso? Então vamos pensar um pouquinho. Será que, quanto na minha vida, né, eu penso que aquilo que acontece é sorte ou azar? Será que eu acredito que seja felicidade mesmo? Ou essa felicidade ela é pueril, né? Então, temos um outro relato que vai nos mostrar o que é essa felicidade, né? Então, tem um conto que diz assim, né? Um menino pobre, ele estava triste sentado na calçada do lado de fora da sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro. Nesse dia passou em sua rua uma cavalaria que levava um potrinho, incapaz de acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, vendo a tristeza do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. Exultante, o menino aceitou.
Um vizinho, tomando conhecimento do ocorrido, disse ao pai do garoto: "Que sorte!" "Por quê?" perguntou o pai. "Ora", disse ele, "seu filho queria um cavalo, passa uma cavalaria e ele ganha um potrinho. Não é uma sorte?" "Sorte ou azar, só o tempo dirá", comentou o pai. O menino cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia o animal fugiu. Desta vez, o vizinho disse: "Que azar, hein? Ele ganha um potrinho, cuida dele até a fase adulta e o potro foge. Sorte ou azar? Só o tempo dirá", repetiu o pai. O tempo passou, e um dia o cavalo voltou com uma manada selvagem. O menino, agora um rapaz, conseguiu cercá-los e ficou com todos eles. Observou o vizinho. Que sorte! Ganhou um potrinho, criou, ele fugiu e voltou com um bando de cavalos selvagens. Sorte ou azar, só o tempo dirá, responde o pai. Mais tarde, o rapaz estava treinando um dos cavalos quando caiu e quebrou a perna. Vem o vizinho novamente e diz: "Que azar!" O cavalo foge, volta com uma manada selvagem. O garoto vai treinar um deles e quebra a perna. Sorte ou azar, só o tempo dirá, insiste o pai. Dias depois, o reino onde moravam declarou guerra ao reino vizinho. Todos os jovens foram convocados, menos o rapaz que estava com a perna quebrada. Ao final da guerra, a maioria dos jovens havia morrido. O vizinho novamente diz: "Que sorte! Sorte ou azar, só o tempo dirá." Então, esse conto vai mostrar que, muitas vezes, né, na nossa vida, nós vamos ter esse movimento. Ah, aquilo foi sorte, aquilo foi azar. Mas será que foi sorte ou azar, ou será que foi a minha atitude mental, né, positiva, a minha construção de uma felicidade, né, a partir, por exemplo, de momentos felizes, a partir de um foco, a partir de um objetivo, né? O que será que foi isso, né? Então, o ser humano, ele possui a tendência de pensar que a felicidade e a infelicidade se constituem força absoluta, né, e que surgem por acaso, sem relação com suas atitudes. Pensam que é questão de sorte ou azar. A felicidade é uma questão de sorte e a infelicidade é uma questão de azar. Ou seja, a vida plena depende da sorte, o ser humano é filho de sorte ou azar. Então as pessoas pensam dessa maneira, né? Se pensam assim, a insegurança estará presente em suas vidas constantemente, temendo a infelicidade. Haja vista que, se tudo depende da sorte, é inútil esforçar-se para conseguir a felicidade, pois somente alcançarei a felicidade se eu for sortudo. Então, se eu for sortudo, tudo bem. Se eu não for sortudo, eu não terei a felicidade. É o determinismo que nós falamos lá. É o determinismo daquilo que eu posso ser ou não. Então, por exemplo, se eu pensar em me alegrar apenas depois que a felicidade chegar à minha vida, será tarde, pois aquela felicidade que chegou por meio de momentos felizes não possui representação em minha mente. Constitui-se apenas momentânea, ou seja, aquilo que eu penso que a felicidade não é, são momentos felizes, são momentâneos. Então, normalmente, pensamos, se acontecesse alguma coisa para me alegrar, eu ficaria contente. Não fico contente porque não acontece nada para me alegrar. Contudo, a lei mental que afirma os semelhantes se atraem é ignorada, porque somente acontecem momentos felizes que se transformam em felicidade para quem tem a mente alegre. Ou seja, a mente alegre, ela é feliz. A mente alegre e feliz é que atrai acontecimentos felizes. Neste mundo existem pessoas com todos os perfis imagináveis. Alegres, queixosos, queixosas, rancorosos, rancorosas, odientos, odientos, gratos, etc. Ainda que não manifestem tais perfis, verbalizando constantemente, emitem ondas mentais sob a forma de pensamentos, de acordo com as suas tendências. Porque nós sabemos que a emissão de ondas mentais é ponto passivo, especialmente a partir das descobertas da física, as interações eletromagnéticas. E cada pessoa pode ser representada como se fosse uma estação emissora de rádio, né? Haja visto que nós somos, né, compostos, né, primeiramente
né, de átomos. Então, assim, se eu desperto o sentimento de gratidão em minha mente, automaticamente eu vou buscar sintonizar-me com o programa de gratidão e o programa da felicidade. Isso é natural. Se eu levanto, acordo e agradeço, agradeço por tudo aquilo que eu tenho naquele momento, porque eu acordei e estou na minha residência, na minha casa, no local, né, que tem segurança, né? No frio eu estou coberto, no calor eu estou com roupa mais leve, né? Meus membros inferiores e superiores, minha memória estão funcionando perfeitamente. Eu tenho que agradecer. Ou vou agradecer quando estiver acamado, né, no hospital, né? Então, primeiro eu preciso pensar nisso e sintonizar com essas ondas, né? Então, várias pessoas no dia a dia e também nessa palestra estão pensando, verbalizando com as pessoas próximas. Na minha vida atual, não tenho nenhuma alegria, nem motivo para agradecer. Por isso, não consigo despertar sentimento de gratidão em mim. E também pronunciam: acontecem mais situações infelizes que felizes em minha vida. Pois bem, tais pessoas são aquelas que pensam que é necessário acontecer algo estupendo para se alegrar e agradecer depois. Se examinarmos os detalhes da vida cotidiana, da nossa vida, os quais sempre consideramos normais e corriqueiros, descobriremos uma série de motivos dignos de gratidão e alegria. Eles existem, porém nós é que não reconhecemos. Então, se eu acordo, né, e você acorda de manhã e agradece por mais um dia, né, você vai construir um sistema que vai desembocar na felicidade plena. Então, o sentimento, né, de gratidão por tudo, né, e que sua mente sintoniza, né, vai sim sintonizar com o universo e com os programas da felicidade e gratidão, né? Ou seja, então, nós temos, dentro de todo esse quadro que nós falamos do autocuidado emocional, a saúde mental e a felicidade, é tudo interligado dentro daquilo que eu pretendo fazer em minha vida, daquilo que eu quero que a minha vida seja, né, em plenitude, né, e do meu reconhecimento, do meu conhecimento, enquanto um ser humano que precisa de mim e que tem que cuidar de mim em primeira instância, para depois eu cuidar das outras pessoas, né? Então, eu termino essa palestra, né, a partir desse movimento que eu sou, né, a pessoa, nós devemos sempre pensar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, né? Então, agradeço, muito obrigado e estou aberto às perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para esse ilustríssimo palestrante? Foi demais, professor, demais. Obrigado. Professor, estão agradecendo, palestra maravilhosa. Amei essa manhã, obrigado a vocês. Agradeço o tempo todo. Pelo que estamos vendo aqui, é só agradecimento, professor. Já estamos colocando em prática. Isso, é importante, né? Importante. Obrigada, obrigado, professor. Então, de verdade, é só agradecimento mesmo.
Eu agradeço, eu que agradeço, né? A todas e a todos que participaram, né? Agradeço a você, né? Agradeço ao Igor, agradeço a toda a Makiguchi, né? Que deu essa oportunidade, né? Proporcionou essa oportunidade para trazer alguns elementos aí, né? Que nós temos enquanto esse autocuidado, né, que é um ponto muito importante na minha trajetória e tudo aquilo que eu faço e estou fazendo e farei, né, para levar, né, uma qualidade de vida, né, para as pessoas, né, para que as pessoas sejam mais felizes, encontrem a felicidade, se cuidem, né, e vivam em plenitude. Isso é muito importante, é ponto passivo na minha trajetória enquanto professor, pesquisador, enquanto ser humano. Isso é o mais importante. A Daiane diz, o que fazer quando a gente não consegue se colocar em primeiro lugar, professor? Então, é um movimento que nós temos que fazer enquanto entrar em nós. Temos que entrar em nós, nos autoconhecer. Primeiro eu tenho que me conhecer. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu faço e o que eu fiz da minha vida, desde lá quando eu lembro, a minha memória, ela me leva. Como eu construí isso que eu tenho agora? Quais foram os fatores, quais foram as ações que me trouxeram nesse lugar? Então, primeiro eu preciso fazer uma retrospectiva da minha vida. Será que aquelas ações, aqueles movimentos que me trouxeram nesse lugar, né? Será que foram positivas ou negativas? É lógico, se você não se coloca em primeiro lugar, elas não são positivas, não são benéficas. Então, eu construí, né, uma redoma, eu construí um espaço fechado que eu não consigo sair. Por quê? Porque eu estou apenas e tão somente com as demandas das outras pessoas. Eu peguei todas as demandas das outras pessoas e fiquei comigo. E as minhas demandas onde estão? Então eu preciso devolver essas demandas às outras pessoas primeiro. Fala, olha, cada qual com as suas demandas. Então essa questão da assertividade com o filho, com a filha, com o pai, a mãe, o esposo. Olha, você precisa fazer isso, isso é seu. Esse presente eu não quero. Então eu preciso primeiro fazer uma retrospectiva. Como eu cheguei nesse lugar? Bom, depois que eu fizer isso, eu vou descobrir o que me fez e o que me faz mal, o que me deixou, entre aspas, presa nesse lugar, que eu não consigo me colocar em primeiro, não consigo me colocar como prioridade. Então, esse movimento é o fundamental. Se eu fizer esse movimento, eu consigo me pôr em primeiro lugar dentro de um processo. Não vai ser imediato, mas é um processo que eu vou ter que ensinar as pessoas que aquelas demandas são delas e as minhas demandas são minhas. Se eu puder ajudar, eu ajudo, vou auxiliar, sim. Porque eu tenho amor ao próximo, mas primeiro eu tenho que ter amor a mim, a minha pessoa. Se a felicidade é relacionada ao que fazemos, à nossa atitude, de onde vem a ideia de que ela é sorte ou não? Então, a felicidade, ela é construída. Então, ela é relacionada, sim, ao que fazemos. Né? Aquilo que nós construímos na nossa vida, as nossas atitudes. Né? Então, se eu tenho momentos felizes, né? Esses momentos felizes, eles são somente prazer ou são gratificações? Por quê? Por exemplo, eu construo uma felicidade na minha vida, né, daquilo que eu tenho enquanto um movimento cotidiano de leitura de livros. Então eu tenho felicidade em ser leitor de livros. Essa felicidade, ela transpõe a leitura apenas do livro. Ela me coloca dentro de um aprendizado da minha vida. Então, a gratificação, aquele movimento de felicidade na minha vida, vai construir outras ações.
vai me trazer aprendizados, vai me trazer situações que vão me levar a alguns movimentos que eu estarei constantemente feliz, e não apenas em um momento. Então, vou dar um outro exemplo. Uma mãe, ela cria os filhos, ela tem os seus momentos felizes dentro da criação desses filhos, né? Ela tem um autocuidado com esses filhos, e ela faz um movimento que eu crio meus filhos, mas a minha ideia é que os meus filhos estejam sempre comigo, né? E eu não olho que aqueles filhos vão também ter vida própria, né? Vão construir as suas vidas. Então, com o passar do tempo, com a idade chegando, com os filhos casando, essa mãe, ela de repente vai ficar sozinha. E os filhos vão ligar de vez em quando para ela, ou de vez em nunca, vão visitá-la. Ela vai ficar feliz quando um filho ou uma filha ligar. Mas vai ficar infeliz quando não ligar, ou quando demorar para ligar, ou quando demorar para visitá-la. Ela, na sua trajetória, construiu momentos felizes, e não uma felicidade. Porque se ela tivesse pensado, eu vou construir a felicidade, qual? A de criar os meus filhos para viverem plenamente o mundo. Aquilo que eu fiz é a felicidade para mim. Então eu estou feliz constantemente porque estão bem. Por mais que não liguem para mim, por mais que não me visitem, por mais que não me beijem como antigamente, mas eu sou feliz porque eu cuidei deles e delas, porque eu criei, e criei com carinho, e criei e tornei pessoas de bem, pessoas também que podem alcançar a felicidade. Ou seja, então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, que sorte que eu tive de criar meus filhos, mas que azar que eu tive que eles não me dão um feedback. Né? Essa é a grande questão. Então a sorte e o azar estão intimamente ligados dentro desse quadro da não construção de uma felicidade. Bom, vamos agora mais uma vez agradecer. Quero agradecer, professor, muito obrigado por compartilhar. Muito obrigada. Obrigada, Makigutianos, por esse sábado, por estarmos juntos, por termos aprendido, né? E principalmente nos acolhemos com essa maravilhosa palestra. Muito obrigado. À tarde nós teremos outra palestra com outro tema e com vocês até segunda. Muito obrigado. Professor? Muito obrigado também novamente, né? Muito obrigado a você, né, Mara? Muito obrigado a Makiguchi, muito obrigado a todas as pessoas envolvidas. Muito obrigado mesmo a todas as pessoas que participaram, alunas, alunos, professores, todos esses agradecimentos, as questões. Eu garanto que tem outras questões que vão compartilhar essas questões no dia a dia na sala de aula, e quero isso também, né? E fico muito gratificado por ter possibilitado esse momento curto, né? Que nós temos muitas mais coisas a falar, né? Mas que foi importantíssimo, né? Para que nós possamos vislumbrar, né? Um movimento melhor em nossa vida, nesse autocuidado, nesse autocuidado emocional e na compreensão do que é a felicidade, né? Do que são os momentos felizes, como nós construímos isso em nossa vida, né? E a nossa saúde mental. Temos que falar muito em saúde mental. Muito se fala em doença mental, não, vamos falar em saúde mental, né? Vamos falar positivamente, saúde mental. Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, né? Fiquem com o universo sempre responde positivamente na nossa vida. É isso, muito obrigado. Gratidão a todos. Obrigada, um ótimo final de semana.